Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Olha, toda vez que eu escuto o barulho de dentista, eu já fico apavorado. Quando eu vejo uma injeção, eu morro de medo. Juro, não estou brincando. E toda vez tem coisa para fazer no dente. Mas eu trouxe um sujeito aqui, um dentista, que ele é especialista. É diferente dos outros. Você vai lá no dentista, lá, tem que tirar raio-x, eles colocam uma manta, não sei, só falta aparecer um caixão, aquilo lá, sabe? O dele não, é tudo moderno. Eu fiquei impressionado, porque não é só os dentes dele que é bonito, não. Todos que saem de lá saem com os dentes fantásticos. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer um dentista e saber o que ele faz. Porque, na verdade, você fica pensando em arrancar o dente e não sei o quê. Hoje em dia mudou tudo. Ninguém arranca dente, coisa nenhuma. Se trata. E o importante é que o custo que você vai pagar é proporcional à tranquilidade que você vai ter. Porque tem uma infecção de dente, o cara pode até morrer. E eu fiquei preocupado com aquele menino lá que foi tirar o dente do siso e morreu, né? Recentemente, né? Aconteceu, repercutiu muito. Vamos lá, doutor, teu nome, vamos lá. Vamos lá. Teu endereço, teu celular, vamos lá, começa. Vamos lá. Primeiro, eu sou o Dr. Walter Lama, eu sou especialista em implantodontia. Estou fazendo uma nova especialização para aprimorar cada vez mais as técnicas cirúrgicas, que é de bucomaxilofacial. A minha clínica fica aqui no bairro do Paraíso, na rua Estela 515, na sala 61 da Torre A. A gente tem uma sala bem grande, a gente tem alguns consultórios, a gente tem tudo o que a gente precisa hoje dentro do consultório. A gente tem, além de outros colegas que trabalham, a gente tem um laboratório dentro do consultório, então a gente produz as nossas próteses, tudo é dentro do consultório. Então, se eu preciso fazer um ajuste no dente do paciente, eu faço na hora, eu não mando para o laboratório para depois voltar. Tá? Então, a gente tem uma clínica, ela chama Oral Effect, e aí a gente está lá hoje atendendo paciente diariamente. Mas voltando a esse caso, o paciente que veio a óbito, né, infelizmente... não foi ele não, hein? Não é meu caso. Repercutiu muito na internet, né? Então, por isso também eu aceitei seu convite, além do prestígio pública. Além do prestígio que você tem, né? Eu acho que é uma questão de utilidade pública e a gente precisa orientar as pessoas. A retirada de um siso, ela tem suas complexidades, mas tomando os devidos cuidados e orientando o paciente do que ele precisa fazer no pós-operatório, o risco é quase zero. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado tanto nos procedimentos que a gente faz antes da cirurgia, durante a cirurgia e pós-operatório, que é fundamental. Então, a gente, para tranquilizar as pessoas, retirar um siso, mesmo que ele seja incluso, impactado, aquele dente que está lá no fundo, a gente consegue tirar. Existem casos de sisos que estão, as pontas das raízes, elas estão abraçando o nervo lá embaixo da mandíbula, e aí eu preciso tirar ele em partes, eu não tiro ele de uma vez. A gente tira primeiro a coroa, e depois de um tempo essa raiz ela sobe, ela segue o curso natural de crescimento, e depois, num segundo momento, a gente tira essa raiz para evitar uma lesão do nervo, que a gente tem um nervo aqui na mandíbula, que é o que alimenta toda essa face. Então, se eu lesionar esse nervo, eu perco a sensibilidade da face. Louco, é? O paciente fica com sensibilidade, com parestesia, que a gente chama. E aquele barulho que faz cleque, cleque, já tem muita gente reclamando, começa a mexer o maxilar. O que é isso? Isso é uma DTM, que a gente chama. A gente tem uma articulação aqui. A ATM é uma articulação igual a do joelho, do cotovelo. Sim. É uma articulação. Essa articulação, se a gente tiver, por exemplo, a falta de dentes, a desestruturação da mordida, a gente começa a ter lesão na ATM. E aí o paciente começa a sentir estalos, ou às vezes fica rangendo aqui, faz barulhinhos, como se tivesse areia aqui, fica fazendo uns barulhos quando você abre e fecha a boca. Agora, você conserta o zumbido no ouvido da pessoa? Então, o zumbido no ouvido tem várias causas, né? Então, assim, o zumbido, ele tanto pode ser da falta de dente ou da má oclusão. O que é a oclusão? É a mordida. Se a mordida ela não tiver precisa, tiver um desvio, se ela tiver torta, alguma coisa assim, pode provocar o zumbido. Por causa de uma
de um excesso de força de um lado ou do outro, e aí você tem um desequilíbrio na musculatura e isso pode gerar o zumbido. Olha, Agora, gente, isso é importante. Antes, é assim, olha. Eu tinha zumbido no ouvido a vida inteira. A vida inteira. E não passava, não passava. Aí eu ia lá no médico lá, ele olhava os ouvidos, não tinha nada, né? Ia, não ia, não ia, não ia. E de repente eu vou no dentista e ele curou. Então como é que faz? Então não precisa tomar mais aquela medicação toda. Parou o barulho no ouvido. Então, eu queria mostrar para vocês que zumbido de ouvido tem cura. Tem. Vai no dentista. E continua, fala. Muitas vezes a razão é do dentista, né? Existem outras especialidades, por exemplo, na fisioterapia, que se chama posturologia, que a primeira coisa que o fisioterapeuta avalia é a oclusão, é a mordida. Se tiver desequilibrado, o paciente pode ter dor nas costas, dor nas pernas. Então, todo o desequilíbrio da mastigação afeta o corpo todo. Então, o paciente pode ter dor nas costas ocasionado por falta de dente. E aí entra a especialização, a especialidade de implantodontia. A implantodontia veio para resolver essas questões. A falta de um dente pode provocar tudo isso. Porque os dentes, eles sempre andam coladinhos um no outro, né? Então tá sempre encostadinho no outro. A gente tem um ponto chamado ponto de contato. Se eu perdi um dente, o outro dente que está aqui, ele vai procurar o contato. Então ele deita. Vai virar, né? Então ele vai deitando, e isso vai desestabilizando a mordida e o paciente perde o dente de cima ou de baixo pela falta do antagonista, né? É o dente que oclui. Então você perde um dente e os outros ficam todos desestruturados. E aí você pode ter um problema de coluna, você pode ter o zumbido no ouvido, fora outras coisas, doenças periodontais, que também são graves. Inclusive, a doença periodontal, você tem uma coisa crônica, né, uma lesão, uma doença crônica, que pode levar a uma endocardite, uma infecção no coração, uma infecção no pulmão, se não tratado. Então, por isso que a gente fala, visitar o dentista de 6 em 6 meses é importante para fazer a profilaxia, que é popularmente chamado de limpeza, né? Então, a gente tem que fazer a profilaxia, a gente tem que eliminar os focos de bactéria para evitar uma contaminação secundária, tanto no pulmão quanto no coração. Eu cheguei no consultório dele e eu já fiquei imaginando que ele falou que ia tirar um raio-x, eu entendi que era raio-x. E aí eu fiquei imaginando o cara colocar aquele negócio na barriga, aí ele pega, sai correndo e fica aquele barulho, né? E eu já odeio aquele barulho do dentista, odeio. Mas aquilo é pior ainda, né? Porque você vai tirar um raio-x lá para ver o dente. Conta para ele que tamanho é o aparelho do raio-x. O nosso aparelho de raio-x é do tamanho de uma câmera fotográfica um pouquinho maior. Parece uma arma. É um pouquinho maior, né? E a gente tem um sensor que a gente coloca na boca do paciente. Então esse sensor ele captura a imagem digital, de forma digital. Sim. E aí eu vejo tudo no computador. Não tem mais aquela coisa de revelação. Inclusive isso é ecologicamente correto, né? Porque a gente evita o descarte de material químico na rede de esgoto. E enfim, o perigo, né? O perigo de pegar... E o perigo de contaminação por radiação. A gente não precisa mais daquele lençol, nada disso. Mas o legal, gente, é que no mesmo instante ele olhou lá e ele viu que tinha um dente que estava lá, mas ele tinha um buraquinho. E desse buraquinho era o problema inteiro. E ele solucionou isso daqui. Então, tenta pensar. Imagina na modernidade dos dentistas. Não tem mais aquele negócio lá de um aparelho enorme lá, que você fica com medo de pegar radiação, ou ele se esconder lá no fundo. É tudo moderno. E outra coisa, tem de fazer um dente. Ele tem uma máquina lá que faz o dente sozinho. Explica para ele. A fresa, a gente coloca um bloco, né? Um bloco de zircônia. E essa fresa, ela prepara o dente. Então, já sai o dente pronto da máquina. Eu só coloco, né, o componente, vou lá no seu dente, preparo ele, coloco o cimento e coloco o componente lá, adesivo na hora e está resolvido o problema. Então a gente consegue resolver os problemas de falta de dente imediatamente. Se a gente conseguir preparar o dente, se não tiver nenhuma condição que eu precise tratar e esperar, a gente consegue resolver, trocar uma coroa, por exemplo, a gente resolve na hora. Então a gente faz, é uma fresadora que se chama. Então, a odontologia digital é outra coisa que evoluiu muito, né? A odontologia, de modo geral, ela evoluiu bastante. Então, hoje, para eu fazer, por exemplo, uma cirurgia de implante, eu faço o meu planejamento no computador, eu gero um arquivo, mando para essa fresadora, ela produz para mim uma guia cirúrgica e eu faço a cirurgia em cima desta guia. Então, a minha perfuração, a colocação do implante, ela é de forma precisa. Porque eu planejei tudo no computador. Então, o implante vai ser colocado da melhor posição possível e sem risco de variação. Porque, às vezes, mesmo a gente tendo uma mão boa para fazer um procedimento, uma mão firme, você vai desviar um pouquinho para um lado para o outro. Mas com a guia cirúrgica não tem desvio.
eu faço o implante na melhor posição possível, na profundidade correta, evitando inclusive lesões de nervo ou adentrar com o implante no seio maxilar. Então, assim, a odontologia digital, de modo geral, ela evoluiu muito e a gente consegue fazer procedimentos com muito mais previsibilidade e com muito mais segurança para o paciente. Outra coisa que você falou também, o medo do motorzinho, né? Aquilo é horroroso, né? Nós já temos hoje um motor elétrico que não faz aquele barulho. Você não viu ainda porque você não viu a cadeira nova. A gente colocou uma cadeira nova e essa cadeira ela tem um motor elétrico. Então esse motor elétrico não faz aquele barulho, né, chato. Ela não tem esse barulho mais. Então assim, tá na hora de você voltar lá fazer a sua limpeza. Viu? Uma pergunta. Vamos lá, vamos imaginar que o serviço é grande, tem que fazer um monte de coisa na boca. É parcelado no cartão? Me explica, vai. Porque todo dentista que você vai lá, ele fala que parcela, depois chegar na hora, ele quer te cobrar tudo. Me explica como é que é o sistema. A gente trabalha com um sistema de cartão de crédito, eu trabalho com parcelamento em até 12 vezes no cartão. Mas a gente tem um sistema de financiamento, então, mas aí envolve avaliação de banco, essa coisa toda, que pode ser parcelado em até 24 vezes, mas aí o banco que faz a avaliação do crédito do paciente. Sim. Mas se for na maquininha, se for com cartão de crédito, eu consigo parcelar tudo em 12 vezes sem juros. Teve uma cliente que ela tinha um serviço grande e ela veio conversar comigo. Eu falei, você é aposentada, se você tem empréstimo lá, não, faz um empréstimo lá para pagar e soluciona o problema, porque de verdade a boca da gente é tudo. A saúde começa pela boca, né? E mais uma pergunta, se quebrar um dente meu lá, eu preciso dar um jeito, lá tem uma festa, eu quero ir, e você coloca lá um bicho na mesma hora? A gente faz na mesma hora, como eu te falei, a gente faz na fresadora, né, um bloco se for necessário. Então já sai com o dente de lá? Já sai de lá com o dente. E depois você vem o outro que ele já fica... Não, já pode ser o definitivo. Vocês estão vendo que ou maravilha? Provisório, mas pode ser definitivo imediato. A gente vai fazer agora, sexta-feira, eu tenho um caso grande, uma cirurgia grande de um protocolo. A gente vai fazer todos os dentes do paciente na maxila, então a região superior, todos os dentes de uma vez. A gente vai fazer 6 implantes e colocar o protocolo parafusado nesses 6 implantes. E nesse protocolo estão todos os dentes do paciente. Então o paciente já sai de lá mastigando. Ele pode ir para a churrascaria. Então, é uma maravilha isso daqui. Mas, gente, presta atenção. Tem muita gente que tem problema de zumbido do ouvido, que eu tive 20 anos. E um dentista superou isso daqui. Então, eu digo para vocês, poxa, tem tanta coisa na vida da gente que dá para solucionar. E quantas vezes eu fui no otorrino e ele falava, você não tem nada no ouvido. Teve um lá que queria me colocar um aparelho de ouvir. Auditivo. Então ele dizia que aquele aparelho, ele tinha uma onda que diminuía o problema do negócio do ouvido. E eu vi que o aparelho não funcionava. Era a mesma coisa que eu não tá usando, não tinha nada. E realmente o problema era dental. Outra coisa, gente, a infecção é terrível. Às vezes você nem sabe que você tem uma infecção no dente lá, e aquilo está indo para o fígado, está indo para o rim, está trazendo problema para você. E às vezes a gente fica preocupado também com as crianças, porque elas não reclamam. Aí fica com o dente cariado, fica com isso, fica com aquilo. Hoje a estrutura do dentista é diferente. Quando ele vai fazer uma obturação, ele faz um mimo, não é que nem antigamente que limpava tudo. Era terrível, destruía. Muito dente, eu vi isso porque eu era criança. Hoje com o advento da odontologia digital, com os equipamentos que evoluíram bastante, a destruição de tecido dental, de tecido saudável, ela é mínima. A extração de dente é em último caso. Em que caso que eu vou extrair um dente? No caso de uma fratura longitudinal, em que a fratura desse dente ou uma contaminação muito grande, aí sim a gente vai partir para uma extração. Mas na maioria dos casos hoje a gente consegue restaurar um dente, preservar o dente, porque sempre o natural é melhor do que o artificial. Então, se eu tenho uma raiz saudável, a gente consegue colocar uma coroa em cima dela de forma saudável, de forma precisa, e que o paciente tenha isso por muito tempo. Então a gente não precisa sair condenando o dente. Você falou uma coisa, que a saúde começa pela boca, né? Tudo começa pela boca. Então e aí tem um ditado que diz que você é o que você come. Então se a gente come bem, a gente tem uma boa saúde. Mas para comer bem, a gente também tem que ter um dente bom. Claro. Se você não tiver dente bom, você não consegue mastigar. Então, a gente precisa realmente cuidar da saúde bucal. Então, a saúde bucal é uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, o governo, de modo geral, né, investe
Acho que pouco ainda. Não investe em nada. Eu acho que quero precisa que se demais. dane as pessoas. O governo só cobra imposto. Olha, agora vamos lá. Eu tenho um vovô, digamos. E o cara é triste, porque ele não tem mais dente. Arrancaram os dentes dele todos. Antigamente era diferente, arrancava tudo. Meu pai não tem nenhum Põe dente uma na chapa. boca. Então, agora me fala uma coisa. Tem como organizar e colocar os dentes nele agora? Qual a idade Ah, dele? tem 85 anos. Eu tenho paciente de 92 anos, que eu já fiz vários implantes com ele. Então, mas tá bom, você vai refazer a boca dele, então? O protocolo é para isso. O protocolo é para a gente tirar a dentadura, que é removível, e deixar uma estrutura de dente fixa, para ele não precisar ficar tirando e colocando, Então tirando e você está colocando. vendo, a gente conversa muito aqui, esse negócio de os idosos pegar e passar tudo para os filhos. É uma burrada passar para os filhos. Sabe por quê? Porque você vai acabar num asilo sem dente. O que você tem que fazer é levantar sua autoestima. Você não tem dente, não quer ir numa festa, vai lá no doutor aqui, que ele põe os dentes em você. Ali no Paraíso, pertinho. É, no Paraíso. E sabe por quê? Porque, poxa, você é até capaz de arrumar uma namorada e mudar a tua estrutura. Sabe por quê? Porque é triste ficar num canto. Então, eu sou contra fazer doação em vida. Esse negócio de usufruto vitalício não está com nada. Quando eu chego lá e passo tudo para os filhos e garanto com usufruto vitalício, eu só estou garantindo para mim 33%. Se eu precisar de uma cirurgia, se eu precisar de um tratamento com o doutor aqui e eu tiver de vender o bem, volta 33%. Se a casa vale 1 milhão, você só vai pegar 330. O resto é dos filhos. Os filhos vão receber quando você morrer. Agora, o que eu queria é autoestima. Eu queria você com os dentes. Pô, eu não tenho os dentes da frente, ele põe. E você não vai acreditar, não. Você vai lá e ele já põe os dentes lá, e você já volta com ele. Se for bonito, diferente. É isso. Agora, gente, vamos começar a pensar um pouco na gente. É legal falar, vou passar tudo para os filhos em vida. Aí você fica sem nada. E quando você precisar do dinheiro, você tem que pedir para eles, pelo amor de Deus, para assinar junto. Não está na hora. Então, pense em você, colocar os dentes, muda o estilo de vida da gente. E outra coisa, a idade hoje mudou muito. Tem muito cliente meu lá que tem 75 anos, está estudando comigo lá, fazendo direito. Então, o importante da gente é não interessar quantos anos você tem. É interessar que você tem uma boca bonita, você tem um corpo legal, você está fazendo ginástica, você está fazendo tudo que é importante para você, para ter melhor qualidade de vida e ser mais feliz. Doutor, conta para mim de novo, onde que é o escritório? Porque eles não marcaram direito. Nosso consultório fica na Rua Estela, 515, a sala é a 61, na Torre A. Fica aqui no Paraíso, do lado do metrô Paraíso, bem pertinho. Ali é meio Vila Mariana, meio Paraíso. A gente está bem no intermediário ali. E para fazer consulta, marca como? Pode ligar para o meu telefone pessoal, para os ouvintes aqui da rádio, liga para o meu pessoal, telefone 11 98805 1627. E aí você vai dizer que ouviu aqui no Carbone, olha, eu ouvi o programa lá do Dr. Carbone, e eu vou te dar um desconto especial para você fazer o tratamento lá. E dá para parcelar, dá para usar o cartão, dá para ir pagando, dá para fazer o que quer. Mas o legal é que você tem os dentes. E com saúde, né? E com saúde. Você fazendo a coisa de forma legal. E eu acho que a gente tem hoje... Eu fiz odontologia para cuidar das pessoas, né? Para oferecer o bem. Exatamente. Então é isso. E aí eu tô lá para isso, para atender você da melhor forma possível. Eu estava a 120 quilômetros da Bahia, do centro de Badão, 120 quilômetros para lá. E eu vi na feira eles vendendo as placas. A pessoa eu vi também já. Colocando, sabe, que tristeza. Gente lá de 20 anos, 25 anos já sem dente. E usando aqueles negócios que colam na boca lá, que é horroroso. Poxa, gente, vamos tratar do dente da gente, é importante. Olha, a gente, na primeira fase, a gente já falou de seguro, né? Nós precisamos ter seguro. A mesma coisa com o dente. Você sabe que, falando de seguro, existem corretoras que fazem financiamento para tratamento dentário. Mas eu já vi muita gente, eu já processei muita gente lá no escritório, que eles compram aqueles planos de saúde, plano de dente. Não, aquilo e depois é uma porcaria aquilo lá. Não, tem que ser com uma seguradora legal. Tipo, o que a gente vê aí. Eu tenho muito paciente que faz Porto Seguro. Sei. Não tem nada a ver falar de seguro, mas é Porto Seguro. O paciente faz o financiamento com a Porto Seguro e faz o tratamento com a gente e paga para Porto. Que a Porto também... então assim... Não, mas eu vou mais além. Aqueles que... uns planos de saúde dentária
Ah, sim, isso é das clínicas populares. essas Mas coisas então, assim, mas toda vez eu tenho problema. O sujeito paga uma nota e depois eles não fazem. Fazem errado a situação. Eu estou com um caso de uma paciente que eu vou precisar refazer o protocolo dela. Ela perdeu todos os implantes e aí ela está esperando o juiz determinar se pode ou não fazer a cirurgia, porque tem que fazer uma perícia antes. Sei. Então é um caso complicadíssimo. Se você trata dos teus dentes, você não corre o risco depois de uma cirurgia, de uma coisa mais pesada. E outra coisa, é um investimento que você faz. Se não fizer isso daí, você está frito. Vamos começar a pensar nisso. O investimento para cuidar é muito menor do que para resolver depois com uma cirurgia para colocar dente. Não, e tudo que é cirurgia dá medo. Então eu chegava lá e escutava, eu já queria fugir. Aí você pega lá e eles colocam um negócio lá, um jarjão, e ele sai correndo da sala e liga o aparelho. Não te abandono na sala não, pode deixar. Aí vem o doutor lá, ele fala assim, vamos ver esse dente aí. Ele uma arma desse tamanho, assim, tom assim, aí você olha, tô vendo um buraco aqui, ó, é nesse buraco que você está com o problema. Resolucionou o problema. Isso que é importante. Tô com zumbi do ouvido, não aguento mais essa droga. Eu tomo mulherinha a vida inteira. Olha, ele vai lá e sara em uma semana. Ele não precisa tomar remédio, não precisa tomar nada. Tá na hora. Aí você vai mastigar e começa um cleque aqui, parece que vai quebrar os dentes todos. É alguma coisa que não está certo. O doutor entende. Eu já fui lá e olha, eu sarei do zumbido no ouvido, não dá para acreditar. É uma maravilha. É isso aí. Estamos aí à disposição. Então, tá bom, mas fala mais alguma coisa. Nós temos 4 minutos aí, vamos lá. 4 minutos. Então vamos lá. Você falou de idosos, dos idosos para a gente se cuidar e tudo mais. Depois que você coloca os dentes, que você quer arrumar uma namorada, faz um botox também, faz um preenchimento. Ele faz, exatamente. Que a gente já faz isso também. Tem uns dentistas que querem vender um negócio lá, como é que é? O negócio no rosto inteiro, como é que é? Não, lifting facial. Explica. Então, aí o lifting facial, se for cirúrgico, hoje, para se fazer isso, tem que ser bucomaxilofacial. Sim. Qualquer dentista não pode fazer esse procedimento. E o CFO, que é o conselho, algumas coisas não estão autorizadas ainda. Então a gente precisa agir com cuidado. Tem sempre que ter parcimônia, né? A gente faz as coisas que a gente pode fazer. Então alguns procedimentos a gente pode fazer, outros não. Então sempre consulte agora, sempre que você vai fazer, principalmente um procedimento cirúrgico, consulte um dentista especialista. Não vá num clínico geral e escute o clínico geral falar, não, eu vou fazer, porque ele não tem experiência que a gente tem, né? Infelizmente. Então, Botox, cuidado. Você faz lá? Botox eu faço também. Mas o que eu notei é o seguinte, cara, promoção de Botox, R$1.000, não tô falando sério. Aí você vai lá, o cara põe tão pouco, mas tão pouco, que você mesmo já vê que não vale nada aquilo que ele tá fazendo. Você entrou numa roubada. Então explica para eles o que é o Botox. O segredo do Botox é a diluição. A toxina que vem no frasco, eu preciso diluir ela com um soro fisiológico. Então, se eu colocar soro demais, eu coloco toxina de menos em você. Então, eu só coloco soro. Então, isso além de ser prejudicial, porque a gente pode estar gerando um efeito vacina, porque eu coloco uma dose tão pequena que o seu organismo já vai criando resistência àquela droga. Sim. E aí depois você não tem mais efeito. Ou você aplica o Botox muito diluído, em menos de 30 dias já passou o efeito. Em 2 meses já não tem mais nada. Então você tem que fazer o Botox numa diluição correta. Então a gente coloca pouco soro, a gente faz normalmente uma diluição seca, que a gente chama. Então você pega um frasco de Botox, não de Botox, de toxina botulínica. A gente pega um frasco de toxina botulínica e utiliza 1 ml de soro, só 1 ml. E aí a gente vai fazer a aplicação desse Botox na concentração ideal. O que a gente vê, as promoções e tudo mais, é um Botox muito diluído. Então a toxina muito diluída, o efeito vai durar muito pouco tempo. Então, olha, negócio, tudo que é promoção, tudo que é oferta, não vai nessa, não. Não dá para fazer mágica, né? E eu já vi, na pele isso daqui. Eu fui lá, eu acho que eu estava com um problema lá na coluna. E eles mandaram lá e de repente a mulher, olha, uma promoção fantástica, R$1.000, negócio. Depois você volta para fazer a revisão. Mas eu que não sou nada, eu sou um advogado. Eu vi que a mulher pôs tão pouco que não adiantou nada. Eu percebi de verdade que aquilo lá era uma conversa mole para boi dormir. Olha, o doutor está aqui para dizer para vocês o seguinte.
Trata dos dentes. Saúde bucal. É tão triste a gente ter problema. É tão triste você falar e parece ter um hálito terrível. E ele vai pegar e vai superar tudo que você tem de problema e vai deixar você feliz. Olha lá, e meus idosos, aqueles que eu vou lá e tiro lá do asilo, lá que os filhos enfiaram, e eu repatrio todo o dinheiro que vocês têm. Investe no dentista, põe dente, seja bonito, dá uma roupa legal e vamos que vamos. A melhor versão do seu sorriso tá aqui, ó, na Rua Estela, 515, Sala 61, Torre A. Só me procurar. Estamos esperando você lá, hein? Vamos lá, tá? Eu vou estar junto lá. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.